que nós falamos determina sentenças, muda destinos, muda uma direção. Às vezes estamos pensando no que é certo, mas falamos a coisa errada. Às vezes estamos vendo a coisa certa, mas estamos falando de maneira errada. É por isso que a Bíblia vai dizer que na nossa boca, como diz Provérbios 18, na nossa boca procede, a nossa boca revela, a nossa boca nos dá o nosso destino, a nossa boca nos dá a nossa sentença. Então diga para quem está do seu lado: cuida o que você tem falado. Abra tua Bíblia comigo, Tiago capítulo 3, a partir do versículo 2. Vou usar esse texto como referência, porque é um texto muito conhecido, de fácil entendimento e de excelente aplicação, para que possamos aprender e aplicar em nossa vida. Mas não é um único texto, é apenas um texto que eu vou me embasar, para essa noite nós podemos entender o poder que há em nossa boca, o poder que há em nossas palavras. Tiago capítulo 3, versículo 2. Todos acharam amém? Amém. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Versículo 3. Ora, nós pomos freio na boca de cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigi-lo todo o seu corpo. Vede também que os navios, ou os naus, algumas versões, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, serviram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que o governa. Versículo 5. Assim também a língua é pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Versículo 6. A língua também é fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas, de feras e de aves, como de répteis, como também animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar. Diga comigo, nenhum homem. Diga comigo, ninguém pode domar a língua. Aleluia. Fecha aqui e olha para mim. Esse texto de Tiago, querido, ele é, apesar de ser tão simples e entendedor, ele tem uma profundidade gigantesca. Ele nos traz um ensino revelador para nos mostrar, para nos levar, para nos direcionar para quê? Para a vida eterna. Mas não só para a vida eterna, também para esta vida terrena. Geralmente quando você vê uma pessoa que diz assim: meu Deus, eu não vejo a hora de Jesus voltar, eu não vejo a hora do Senhor me levar, eu não vejo a hora, porque provavelmente esta vida, esta pessoa, ela está com uma vida fora da direção e da vida que Deus escolheu. Por quê, pastor? Pelas suas palavras. Veja que a Bíblia está dizendo que a nossa língua, há um mal contido nela, há algo guardado, depositado em nossa língua, ao ponto que se nós não sabemos dominá-la. Pastor, mas a Bíblia diz que ninguém domina, exato, mas nós temos que tentar pelo menos. Nós temos que refrear. O cavalo não deixa de comer, não deixa de beber, porque tem um freio.
É com mais dificuldade? É. Mas é guiado, é direcionado e chega ao seu destino pelo seu condutor. Muitas vezes o Espírito Santo vai ter que pôr freio de fato na nossa boca, para nos conduzir, para nos direcionar para aquilo que Ele tem para nós. Veja que muitos problemas, muitos casos de família, vamos dizer assim, se dá e nasce por onde? Pela boca. Imagina que vamos falar de uma criança que nasce e começa a crescer dentro de um lar, e aqui não tem nome de Jesus, amém? Eu vou só dar um exemplo lá de fora, glória a Deus, mas começa a crescer e a conviver num lar em que o pai e a mãe são esbucados, em que o pai e a mãe estão sempre falando desgraça, falando de morte, falando de terror, falando nada que é bom, nada é edificante, nada é construtivo, chamando o filho de praga, de desgraça. Tu vai ser um vagabundo, tu vai ser uma prostituta, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, tu não vai ser nada na vida, tu vai ser um Zé Coelho, um Zé Ninguém. Quem conhece lugares assim? Tu imagina essa criança crescendo e se desenvolvendo e ouvindo aquilo dentro de casa dos pais a vida toda. Meu irmão, resultado. Estou falando agora de poder daquilo que falamos, daquilo que somos influência, porque a maior influência, pelo menos deve ser, amém? A maior influência sobre a vida de alguém deve ser os seus pais, até a vida adulta, até a maioridade. Pelo menos até esta idade, a maior influência deve ser o pai e a mãe, o avô, o avô, o tio e a tia pela qual foi criado, independente. É a autoridade, quem está criando, quem está cuidando, quem está ensinando. Mas o maior problema que nós vemos na nossa geração, e olhamos e observamos, quando vemos uma pessoa rebelde, uma pessoa sem pudor, uma pessoa que não tem direção, qualquer coisa está bom, vai para qualquer lugar, nós temos que olhar lá atrás e não julgar a pessoa somente por aquilo que ela está passando ou vivendo hoje. Por quê? Porque foram palavras que foram jogadas e alimentadas uma vida toda em cima daquela pessoa. Uma coisa é quando você é adulto, quando você tem conhecimento, quando você sabe quem é Jesus, você tem transformação, você é alcançado pelo poder de Deus. Pode vir alguém dizer: vou rogar uma praga para ti, eu vou fazer um trabalho, meu filho, roga a praga que tu quiser, faz o trabalho que tu quiser, porque em mim não tem encantamento, eu sirvo a Deus, eu sou do Senhor. Meu filho, eu tenho conhecimento de causa, eu entendo, eu sei que o poder que é na boca, e declaro mais: eu te abençoo em nome de Jesus, que o amor de Deus te alcance, que a tua família seja abençoada. Então, o poder que Tiago está falando aqui, o poder das palavras. Eu vou trazer um texto agora para você conseguir entender o que eu estou falando. Existe na Bíblia uma mulher chamada Abigail e o seu marido Nabal. Alguém já ouviu essa história na Bíblia? Amém? Um casal, a Bíblia diz que ele era muito rico, era um homem de posses, mas ele era um homem de palavras terríveis. Era um homem de palavra dura. Era um homem tenebroso com palavras. Mas a Bíblia diz que a sua mulher Abigail era uma mulher sábia, aleluia, sabia falar, sabia se expressar, sabia inclusive até o momento de se calar com seu marido. Eu estou ensinando isso, contando isso para você entender o poder das suas palavras, o poder que você libera quando você abre a sua boca. Pastor, mas eu falei de brincadeira, eu falei por falar. Assim o diabo tem trabalhado nas suas brincadeiras, porque tu falas só por falar, mas tu falou. Se tu não valoriza, se tu não tem entendimento e não dá valor para aquilo que está saindo da tua boca, já sabendo quem é Jesus, sendo crente, é uma pessoa que sabe o poder que é nas palavras e usa elas até quando tu está brincando ou falando sem querer, que é Satanás. Ele sabe muito bem trabalhar com as tuas palavras. Isso é brincadeira, rapaz.
eu nem pensei nisso, eu só falei por falar. Mas falou, todas as vezes que falamos, a nossa palavra ela trabalha, meu irmão. A nossa palavra está liberada no mundo espiritual, aleluia. A nossa vida não é só terrena. Entenda isso, aquilo que falamos ecoa no mundo espiritual. Por isso a palavra diz que há poder em nossas palavras. Agora, quando o texto vai dizer, bota aqui no telão para mim, por favor, 1 Samuel, aleluia, 25:10. Quando o texto vai dizer, e aqui para você ver, quando o texto vai dizer que Davi, ele manda seus homens de confiança, seus melhores homens, até a casa de Nabal para pedir comida, alimento e água para os seus soldados e para ele. A Bíblia vai dizer que quando eles chegam na casa de Nabal, os criados de Davi, Nabal vai dizer assim: quem é Davi? Quem é Davi? Quem ele pensa que ele é para estar me pedindo alimento, para estar me pedindo suprimento? Filho de Jessé? Quem são vocês? Mas de uma forma ignorante, de uma forma dura. Nabal era um homem violento. E a Bíblia vai dizer que ele dispensa aqueles homens sem nada. E o texto continua, não precisa circular, mas é só para você entender. O texto continua, onde os homens de Davi chegam a Davi e dizem para ele: olha, Nabal falou de um jeito, te desmereceu, disse que para ele tu não é nada. Quem tu pensa que tu é? A Bíblia vai dizer que Davi se enfurece, Davi se ira, e manda que todos os seus soldados desembarquem a espada e dá uma sentença, por causa das palavras de Nabal, ele e toda a casa dele vai morrer. Olha o poder das palavras. Mas como assim, meu irmão? O que você fala, do que você fala e para quem você fala, pode selar o teu destino. Então cuidado quando nós falamos de alguém, cuidado quando falamos da vida de alguém, aleluia. Diga para quem está do teu lado: cuida para não andar com fofoqueiro, fala. Isso, cuidado com fofoqueiro, cuidado com a fifi. Sabe aquela pessoa que só vem, ai, tu viu? Olha como o diabo é sem vergonha, tu viu? E aí a mulher tem uma coisa de natureza, né? Que é terrível. O quê? O que aconteceu? Me conta. É tudo que o diabo quer. E aí começa a alimentar palavras, começa a liberar palavras. Olha para mim, Nabal diz: quem é Davi? Quem esse cara pensa que é? Quem esse irmão pensa que é? Quem esse pastor pensa que é? Aleluia. Quem essa irmã pensa que é? Deixa eu te falar uma coisa: esse irmão, essa irmã, esse pastor aqui é filho de Deus. Cuidado com o que você fala do seu irmão. Cuidado com o que você fala da sua liderança. Cuidado com o que você fala da sua esposa, marido. Cuidado com o que você fala do seu marido e esposa. Cuidado com o que você fala dos seus filhos. É aquela praga. Meu Deus do céu. Aquela praga foi tu que gerou, não esquece. Se tu não dá valor, Deus dá, porque a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Então aquilo que falamos, e aí Nabal sentenciou a morte de toda a sua casa, diga comigo, toda a casa vai morrer. Depende do que tu fala, de quem tu fala e como tu fala, tu pode trazer prejuízo e desgraça para toda a tua família. Às vezes tem coisa que acontece dentro da casa, a gente, meu Deus, eu não entendo por quê. Eu não sei o que está acontecendo isso comigo. Língua de trapo, sapo, lagartixa, cobra.
não sei o que está acontecendo. Sabe, a gente sempre sabe. Nabal sentenciou toda a sua casa por causa das suas palavras. Mas louvado seja Deus, diga comigo, sempre tem dentro de casa alguém que sabe e sabe usar as palavras. Meu irmão, o crente que sabe usar as palavras, ele vence, ele alcança a vitória, ele alcança a resposta de Deus. Mulher que sabe usar sua boca para abençoar, para proclamar a vida, sabe trazer o seu casamento, sabe trazer os seus filhos, sabe levar, sabe conduzir. Homem que sabe usar sua boca, sabe usar o que Deus te deu, consegue dirigir, consegue direcionar, consegue avançar. A Bíblia diz que quando Abigail ficou sabendo pelo seu servo, Abigail na hora, aleluia, diga comigo, não deixa para amanhã, o que deve se resolver hoje. Por isso a Bíblia diz: se há uma contenda entre ti e teu irmão, deixa tudo no altar e vai te consertar rapidamente. Depois vem e faz tua oferta. Olha como o conserto tem que ser rápido, irmão. Como nós não podemos deixar a cobra crescer, o gigante crescer, não podemos deixar a mentira alastrar. Então diga comigo, eu vou guardar a minha boca. Aleluia. Abigail imediatamente ela faz o quê? Pega ouro, pega riqueza, pega comida, pega água, enche de mantimento e faz o quê? Pega seus servos, suas servas e vai correndo até Davi. Quando ela vê Davi, quando ela avista Davi, olha para mim, irmão, olha a mulher sábia, ela chega, se prostra e diz: meu rei. Mas Davi nem rei era ainda. Olha como uma mulher sábia sabe trabalhar no emocional, sabe entrar no coração de uma pessoa de forma singela. Meu rei, não leves em conta, meu marido é um homem de duras palavras. Tu serás rei sobre todos nós. Senhor, perdoa, eu trouxe aqui a minha oferta, eu trouxe aqui para cobrir a minha casa, salvar a minha casa. E a Bíblia vai dizer: por causa das palavras de Abigail, a ira de Davi, o furor de Davi se apagou. E ele perdoou toda a sua casa. Bom seria se fosse glória a Deus, porque não foi glória a Deus. Diga comigo, Deus é justo. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus está vendo. Deus está ouvindo o que tu está falando. Isso. O pastor não ouviu, minha esposa não ouviu, o irmãozinho não ouviu, mas Deus está ouvindo. A Bíblia diz que Davi perdoa, libera da sentença a casa dela, mas Deus não. Deus não perdoa Nabal. Quando Nabal ficou sabendo que Davi vinha contra a sua casa com todo o seu exército, olha para mim, o exército mais letal que já teve na terra chama-se o exército de Davi. Se você não sabia ler, é o exército mais letal que teve na terra, foi o exército de Davi. Quando ele ficou sabendo que vinha, meu irmão, olha Deus operando, e Nabal morre por causa das suas palavras. Cuidado quando você fala de alguém, mas muito mais cuidado quando você fala de Deus ou questiona Deus. Cuidado com as palavras que você usa para falar com Deus. Cuidado da maneira que você vai falar com Deus. Cuidado da maneira que te apresenta para Deus. Às vezes nós achamos que Deus é que nem falar com o cachorro no quintal. Às vezes nós achamos que Deus é que nem chamar o gatinho. Vem cá que eu estou chamando, passa aqui. Cuidado, meu irmão. Cuidado quando não tem referência para entrar na presença do teu Senhor. Cuidado quando usa palavras duras para questionar Deus, para indagar Deus. Quem é o vaso para indagar o oleiro? Quem é o vaso para indagar o oleiro?
Cuidado com o teu ai. Cuidado com o teu olhar para Deus. Porque a sentença pode ser a que tu não está esperando. Então diga para quem está do seu lado: use a boca com sabedoria. Escute, meu irmão, a coisa mais sábia que tem é nós aprendemos a saber a falar. Eu antigamente, olha para mim, muito antigamente, graças a Deus, bem antigamente, você nem me conhecia. Quando eu comecei a pregar, irmão, eu acho que eu me inspirei muito em João Batista. Rapaz, eu pegava o cajado daquele homem e dava. Quando eu não via sangue, não parava. Até que Deus foi tratando e trabalhando isso na minha vida. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Porque às vezes nós sabemos o que estamos falando, mas estamos falando da maneira errada, e às vezes até para o público errado. Nós temos que aprender a ter discernimento de todas as coisas, ter respeito em todo o tempo, seja para um jovem, seja para uma criança, seja para um pai, uma mãe, seja para qualquer um. As duras palavras, elas podem trazer consequências violentas, não para quem está ouvindo, mas para quem está falando. Veja que Tiago vai dizer: escute, isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é o que falamos, como falamos e para quem falamos. Isso tem tudo a ver com a nossa vida. A Bíblia vai dizer: honra teu pai e a tua mãe. Olha aqui. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Jovem desbocado, filho que não respeita, bate no pai, bate na mãe, mas o que me apavora não é os filhos fazendo. O que me apavora é os pais aplaudindo. E a criança vai nascendo, vai vivendo assim. Escute, ela está ouvindo, está vendo e está progredindo naquilo. Aí às vezes a pessoa: eu não sei mais o que eu faço, mas tu nunca fez nada. É por isso que não sabe o que faz, é porque tu nunca fez nada. Deixou a criança solta, rolando, fazendo e acontecendo a vida toda. Vai querer fazer o que agora? Agora senta e chora. Segura a peteca. Por isso que a Bíblia vai dizer que a vara da disciplina, a correção, não é só para o bem dos filhos, é para a alegria dos pais no futuro. Então aquilo que falamos, aquilo como conduzimos, aquilo que direcionamos, tem tudo a ver sobre a influência, principalmente, em primeiro lugar, na nossa casa. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia vai dizer assim: aquele que busca o episcopado, aquele que quer servir na igreja, coisa maravilhosa, mas em primeiro lugar deve governar bem a sua própria casa. Filho faz o que quer, a filha faz o que quer, vai dar problema. Não. Pastor, mas eu não gosto de bater. Eu te preparo para apanhar. Eu não gosto de xingar. Te prepara para ser xingado também. Porque a Bíblia vai dizer: filho solto é a vergonha da mãe. Quando tu tinha que tomar a palavra, tomar a autoridade e ensinar, tu te calou. Tu não liberou a palavra, tu não exerceu a autoridade. O que acontece? Quem está agindo, quem está sendo influência, quem está fazendo? Então eu vou dizer: olha para mim, nós somos reflexos, gente. Ninguém me prova o contrário, é só olhar na Bíblia. Nós somos reflexos daquilo que estamos vendo, ouvindo e falando. Por que Nabal era assim?
ele viu no pai dele a mesma coisa. Muitas vezes queremos que a nossa casa, que os nossos filhos sejam uma bênção, mas nós não os abençoamos, não os ensinamos e não os direcionamos. Nós nos calamos quando deveríamos falar. Então diga comigo, o poder da influência está na boca. Lá em casa, Miguel está aqui, o Lucas está lá. Eu falo uma vez só. E basta. Sempre foi assim, desde pequenininho. Ah, mas nunca teve problema? Claro que tivemos, gente. Me lembro uma vez a pastora foi no mercado. Entrou no mercado e o Miguel quis se revelar. Aleluia. Não sei se ele vai lembrar. Isso, ele era pequenininho. Não foi agora, graças a Deus. Hoje é uma bênção. Já é pregador da palavra, homem de oração. É um jovem cheio de Espírito Santo. Graças a Deus. Mas porque está tendo modelo. Não é do nada. Mas ele pequenininho entrou no mercado e a gente tinha nem vontade de comprar ali na praia. Foi na praia. Foi na praia. Isso. Ele entra com aquele mercado enorme, assim, pensa que tinha de tudo, irmão, de brinquedo, de coisa. E ele começou. Depois nós acertamos as contas. Irmãos, quando ela entra no carro com ele, o Espírito Santo desce. Não preciso nem te dizer, né? Ela deu-lhe uma correção. Deu-lhe uma tunda dentro do carro. Nunca mais se revelou. Quando ele pensar em revelar, acho que ele lembrar, vai descer o anjo. Porque o filho anseia pela autoridade do pai e da mãe. Amém. Você fica feliz de fazer isso? Não. É óbvio que nenhum pai e uma mãe fica feliz. Mas é necessário para se criar educação e respeito para que os de dentro e principalmente os de fora. E aí a criança começa a tu não vale em mim, tu não me pega. Eu já estou acertando. Diga o poder da influência e da autoridade. Onde é que vem a autoridade, pastor? Vem no vento? Não, filho, vem na boca. Tu reconhece a autoridade pelo que fala, não é pelo que faz. Eu posso fazer muita coisa e ninguém dá valor, mas quando eu abro a boca, as pessoas enxergam e veem a autoridade no que eu estou falando. Está na Bíblia. Jesus, quando pregou numa cidade, diz mesmo que a cidade ficou atônica, ficou perplexa. Meu Deus, quem é esse que prega com tal autoridade que nunca vimos? O poder de falar, o poder de liberar. Escute, olha para mim. Quantas vezes Jesus não tocou nos enfermos? Muitas. Mas ele sempre liberou a palavra. Amém. Por quê? Porque há poder nas palavras. Agora escute. Eu já vou encerrar aqui, mas eu quero falar da língua. Quero encerrar com a língua. Isso. Olha para quem está do teu lado e diga: cuida dela. Essa aqui vai pegar, essa vai pegar, aleluia. Oh, glória. A língua, irmão, a língua é um troço tremendo. É tão pequenininha. Hoje,
O Ismael não veio, mas se tu olhares era o tamanho do Ismael, 2 metros. Daquele tamanho, a língua dele é um pequeno metro. E o texto fala sobre isso. Tiago está deixando bem claro. Um grande navio, um lemezinho, querido, vira para a direita, vira para a esquerda. Num grande bosque, uma faísca, irmão, você trazer a chaminé inteira, uma faísca põe fogo. E a língua, a Bíblia diz que é lugar de vida ou de morte. Nela contém a bênção e a maldição. Como tu tem usado? O que tu tem liberado com a tua boca? O que a tua língua tem proclamado, querido? O que tu anda falando sobre teus negócios? O que tu anda falando sobre a tua família? O que tu anda falando da igreja? O que tu anda falando dos irmãos? O que tu anda falando dos teus pais, da tua família? É você que está liberando, é você que está criando algo. É você que tem poder para mudar um destino, uma circunstância, uma sentença com a sua palavra. Eu me lembro quando eu me converti, meu irmão. Eu fui o primeiro da minha casa, da minha geração, da minha família. Meus irmãos diziam que eu era louco. E eu nunca tomei aquela palavra para mim. E eu sempre liberei palavras. Um dia vocês vão estar comigo. Um dia eu vou ver vocês comigo. Um dia vocês vão ser alcançados. Por isso que não alcançou. Um dia essa palavra vai te pegar. Já falei aqui meus pais. Meu pai olhava para mim e dizia assim: só que me falta, eu tenho que estar aprendendo com o CD. Eu dizia: pai, um dia tu vai me entender. Eu ia para casa, ia para um banheiro, ia para um quarto, dobrava meu joelho e começava a liberar palavras. O meu pai do Senhor, pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que ele fala. Eu não tomava aquelas palavras, eu não aceitava aquelas palavras. Sabe por que tem muita gente fracassada hoje, derrotada hoje? Porque toma a palavra do vizinho, toma a palavra de um patrão, toma a palavra de um colega na escola, toma a palavra de uma mãe que não é convertida, toma a palavra de um pai que não é convertido e aceita aquilo. Mas eu creio em nome de Jesus e eu profetizo que a única palavra que você vai tomar para você, para sua casa, para sua família, são palavras de vida, são palavras de